A partir de agora, a gente recebe o jornalista, escritor e tradutor Astier Basílio. Ele que é paraibano, testemunhou a pandemia e o início da guerra contra a Ucrânia, morando lá na Rússia. Astier está de volta à Paraíba e agora lança um cordel traduzindo um poeta russo. É isso mesmo, Astier? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Hermes. Eu uni a tradição do samizdat, que era um tipo de edição soviético, com o cordel, e o resultado é esse aqui, Saulo Machado, 9 poemas comentados e traduzidos do poeta Osip Mandelstam. Ô, Astier, vamos começar. Claro que a gente vai falar da sua obra, mas assim, a gente está muito curioso quando eu conversei com você por telefone, fiz o contato dessa entrevista, eu fiquei muito curioso também de saber dessa experiência. Você, paraibano, saiu daqui, foi para a Rússia estudar, aprendeu realmente a linguagem russa, é tradutor de russo? Eu comecei fazendo cursos pagos, só de estudando o idioma, foi um intensivo de 3 horas diárias, de segunda a quinta-feira, durante 1 ano e meio, até eu obter a bolsa para fazer o mestrado. Concluí o mestrado com um diploma de excelência e agora passei no doutorado, que eu estou já iniciando em outubro as aulas para o 2º ano. Como foi um mestrado em literatura, eu acabei não tendo saída. Ou eu conseguia dominar o idioma, ou eu retornava. Eu me lembro que na primeira semana das aulas, eu cheguei para conversar com a decana lá do curso com o desejo de voltar para casa, porque achei que estava sendo muito difícil. Mas eu obtive da parte dela palavras de apoio e isso foram suficientes para que eu continuasse e me mantivesse lá. Porque literatura é o nível mais elevado de qualquer língua, né? E o meu autor que eu estudei era um poeta chamado Valery Pereleshkin, que viveu no Brasil durante 40 anos. Então, eu estudei poesia, e a poesia é um gênero literário que requer ainda mais conhecimento da língua, exatamente. Com a linguagem mais ortodoxa, vamos dizer assim. Agora, acho claro que a gente tem muita curiosidade sobre essa vivência e sua experiência. Foram quantos anos na Rússia? Ao todo, já vão ser 5 anos e meio, desde a primeira vez que eu fui para lá, em fevereiro de 2017, com esse período todo de idas e vindas. E no período da pandemia, infelizmente, eu fiquei 3 anos sem vir ao Brasil, 3 anos sem ver a minha família, e pude conversar com eles através do correio, na oportunidade que foi me dada aqui. Isso, nós entrevistamos você para saber como era que estava a situação lá na Rússia, né? Agora, e aí, como é que foi essa experiência? Fora do país, completamente num país de cultura totalmente diferente, atravessar essa pandemia, que era um negócio que essa geração jamais tinha imaginado em passar. Eu tive uma experiência de morar em alojamento para os estudantes da universidade. Por conta disso, quando eu peguei Covid, depois de estar vacinado, eu acho que foi um pouco antes da Omicron. Nós tivemos uma cepa lá na Rússia e eu fui afetado com ela já vacinado. E eu tive de me recolher a um centro de observação posto pelo governo. Eles me puseram lá com observação, com alimentação. Eu fiquei, eu acho que 15 dias nesse regime, e foi uma experiência significativa não ter a opção de estar em liberdade, e foi, para mim, muito significativo, porque os meses iniciais, acho que 3 ou 4 meses, eu passei no interior, numa propriedade rural, na cidade de Vologda, já no norte da Rússia. Então, eu tenho muita história para contar em relação a isso. Pois é, agora isso aí, primeiro, a vacina. Qual era a vacina lá? Era uma vacina fabricada lá mesmo na Rússia? A vacina Sputnik era a que estava disponível. Eu, inclusive, mesmo sendo estrangeiro, tive a opção de recebê-la gratuitamente. Era a que estava sendo oferecida para a população de um modo geral. Então, aqui no Brasil houve uma opção muito mais ampla, né? Teve várias marcas, vários laboratórios oferecendo. Eles chegaram a desenvolver outro tipo de vacina com variações a partir da Sputnik, uma que teria duração de 6 meses e outras desenvolvidas a partir do mesmo laboratório. Eu só tomei as 2 doses iniciais oferecidas pelo governo, que foi justamente essa, a Sputnik. E esse isolamento foi compulsório? Foi compulsório. Houve umas ações muito, digamos assim, feitas pelo governo de modo muito afirmativo no início da pandemia. As pessoas só podiam sair na rua com um documento que atestasse a necessidade deles estarem trabalhando. Então, quem não tivesse esse documento em mãos era multado. Então, houve realmente, no início da pandemia, uma ação muito efetiva para evitar que as pessoas saíssem. E, aos poucos, os estabelecimentos foram sendo abertos
o metrô começou a funcionar, mas houve de início mesmo uma ação muito forte para evitar que as pessoas saíssem às ruas. Lockdown? Houve um lockdown inicialmente e esse lockdown teve essa severidade à medida em que as pessoas que não portassem o documento que autorizassem elas a sair seriam multadas, e era uma multa com valor equivalente a R$1.000. Você passou 15 dias recolhido? Eu passei 15 dias recolhido. Quando eu adoeci, que eu tive os sintomas todos, eu liguei para um telefone e uma junta médica veio até o alojamento da universidade, atestou-se a doença, uma ambulância veio me levar e eu fiquei recolhido num quarto com instalações muito modernas, com cuidado. Havia pessoas que cuidavam de fisioterapia para fazer os exercícios, porque durante 2 semanas de confinamento é comum que haja atrofias. E estava com pessoas de idades das mais diversas, de condições sociais das mais diversas. Então, teve todo esse acompanhamento, foram 15 dias. E de início é um pouco assustador, porque o sujeito está privado da liberdade. Sim, você também não conhecia, né, realmente como seria essa doença, como ela se desenvolveria no corpo. E o mais, o que me tocou mais foi o seguinte, que anteriormente eles permitiam que se mantivesse a quarentena nos quartos. Depois houve uma resolução para impedir isso. Tá certo. A gente vai voltar a conversar sobre Rússia, sobre outros temas, principalmente sobre sua obra, sobre sua arte. A gente vai falar daqui a pouquinho. Vamos fazer outra pausa no debate e a gente volta em seguida conversando com o jornalista, escritor e tradutor Astyr Basílio, que estava morando na Rússia. Você também vai ver aqui no Correio Debate que o candidato a governador é intimado pela Justiça Eleitoral para explicar o plano de governo, que seria uma cópia de um documento nacional do partido. A gente volta aí em seguida. Preço é pra rasgar tudo no Armazém Paraíba. Refrigerador Duplex Pot na Sonic rasga. São R$720 de desconto. Agora é 12 de R$379,90. Atenção para essa novidade. TV de 55 TCL com Google TV sai por 12 de R$264,90. Alpeiro 6 portas sai por 12 de R$95,90. E o smartphone Galaxy A12 sobe às vezes de R$109,90. É o rasga preços do Armazém Paraíba. A melhor forma de sentir as necessidades do próximo. Voluntariado é doar tempo e amor ao próximo. Solidariedade, a ação constante de contribuir com o bem. Todos esses sentimentos nos levam a um momento especial. Container do Bem. Doe alimentos não perecíveis, roupas em bom estado, no container mais próximo da sua casa. Juntos, somos mais fortes. E a J. Carneiro preparou uma oferta imperdível para você sair de Kwid 0 km. 599, isso mesmo. Apenas 599 na parcela. O mais econômico e o mais completo da categoria. Já com controle de tração e estabilidade, start e stop, assistência em rampa, 4 airbags, painel digital e muito mais. Tudo isso pode ser seu aqui na J. Carneiro Renault. Por apenas R$ 599 de parcela até o carnaval. J. Carneiro Renault, 28 anos, paraibana, com muito orgulho. De volta com o Correio Debate, a gente retoma aqui a conversa nos estúdios com o jornalista, escritor e tradutor Astyr Basílio, ele que é paraibano, testemunhou a pandemia, também testemunhou o início da guerra, logo no início, na declaração, aqueles atritos entre Rússia e Ucrânia, Astyr? Presenciei, foi uma coisa, digamos, inesperada, à medida em que toda essa tensão que foi digamos assim, compartilhada com o acidente, com a chegada ao poder do Joe Biden nos Estados Unidos, era algo que se via desde que eu estava por lá há 5 anos. Então, uma tensão crescente nos programas de televisão de todos os dias, programas semelhantes ao Correio Debate, com especialistas discutindo geopolítica, se falava muito em relação... Os assuntos do dia eram as relações tensas com a Ucrânia. Então, se via isso todos os dias e, pelo fato dessa relação estar esgarçada já há muito tempo, ninguém... digamos assim, imaginasse que isso pudesse ter um estopim imediato quando aconteceu. Bom, a gente vai falar ainda dessa situação, desses conflitos lá nessa área da Rússia com a Ucrânia, mas eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua obra. Você já é um escritor, já tem outras obras lançadas, né? É um crítico literário também. E por que você escolheu especificamente esse autor russo
para fazer ao mesmo tempo, numa tradução, esse paralelo com o cordel. Esse poeta Osip Mandelstam, ele morreu em 1938, no auge do regime stalinista, e ele disse uma frase muito interessante, quando ele foi levado à prisão, a esposa dele, que ela estava muito preocupada, e realmente, com razão, porque dessa prisão ele acabou falecendo. Ele disse o seguinte: não se preocupe, porque só aqui na Rússia se leva a poesia a sério, porque é capaz de matar alguém por causa de um poema. E ele fez um poema contra Stalin, e esse epigrama acabou selando o destino dele. Eu resolvi traduzir o Osip Mandelstam porque, quando se fala em poesia russa no Brasil, a figura mais conhecida é Mayakovsky. E ele é um poeta digamos assim, de grande importância, tal como Mayakovsky é. Então eu resolvi traduzir para, digamos assim, suprir essa lacuna. E hoje ele é lido livremente na Rússia? Ele é lido já adotado, já discutido nos programas de televisão, no currículo dos cursos de letras, nos cursos da escola, de um modo geral. Existem monumentos aos locais em que ele viveu. Eu estive em Voronezh, da cidade que fica no sul da Rússia, na fronteira com a Ucrânia. Fui um pouco antes do início da guerra, e lá tem as casas em que ele morou, monumentos erguidos em homenagem a ele. Então, quando eu traduzo, eu costumo fazer esse processo de imersão, assistir documentários, visitar as cidades, enfim. E se você fosse fazer aí uma sinopse desse trabalho, o que seria? Como é que você apresentaria esse poema? É um poeta muito difícil, com muita musicalidade. Ele tem uma coisa em comum com o paraibano Augusto dos Anjos. Augusto, quando ele compunha os seus sonetos, ele os compunha oralmente. Ele não chegava a se sentar para escrever. Da mesma forma, o Osip Mandelstam também fazia isso. Ele ficava criando uma melodia para depois colocar os versos, e assim conversava com a mulher dele, ditava os poemas e ela os escrevia. Então é um poeta bastante musical, como a nossa poesia dos cantadores o é. A poesia oral nordestina também é cheia de música, cheia de ritmo, da mesma forma como a poesia é. E o Osip Mandelstam é um grande expoente dessa poesia musical e rítmica. Mas ele tem mais de uma obra, né? Porque o Augusto dos Anjos tem apenas uma obra. Que é uma grande obra, uma referência nacional. Ele escreveu em vida, acho que em torno de 9 a 10 livros, dos quais, se eu não estiver enganado, 2 ou 3 de poemas. Muito da produção dele foi salvo pela memória da mulher dele, a Nadezhda Yakovlevna. Ela decorou os poemas dele com medo de que o espólio fosse confiscado pelas autoridades soviéticas. Então ela tinha tudo na cabeça. Tinha tudo na cabeça. A Nadezhda Yakovlevna, porque ela já era quem anotava os poemas que ele compunha oralmente, então ela acabou salvando. Tem um poema muito bonito que ele dedica a ela, não está traduzido aqui, está no conjunto geral de traduções que eu estou fazendo, que é "Cuida da minha fala até o fim". Então ele faz esse pedido para ela e ela acaba preservando a memória do marido com a memória. Isso é muito bonito. Mas se perguntasse a ela, ela juraria de pé junto que não sabia de nada, que não tinha decorado nenhum poema, né? Não tem como, digamos assim, documentar a fala, falar o que fica íntimo, guardado no interior de cada um de nós. Exatamente. Agora, eu queria que você falasse mais um pouquinho dessa relação entre cordel e poema russo. Onde é que você foi encontrar essa linha, essa ligação? Eu estava em Moscou, num sebo de obras raras, e eu encontrei primeiras edições dos grandes poetas de lá, Есенин, da Anna Akhmatova, e eu vi que muitos dos livros eram muito semelhantes aos nossos cordéis no formato gráfico. E outra coisa, quando a União Soviética se estabeleceu, os poetas e os escritores, de modo geral, para publicarem, eles tinham que ser filiados à União dos Escritores e estarem de acordo com as diretrizes do partido. Então, o que acontecia? Os escritores que não, digamos assim, se alinhavam com as determinações gerais do partido, eles se autopublicavam. Então, eram chamados samizdat, que é um neologismo, que sam é algo que você faz de forma autônoma e izdat é editar. Então, os samizdat eram os livros que circulavam de forma clandestina, feitos pelos próprios autores, e nisso há uma relação muito direta com o cordel, porque os poetas de cordel... De certa forma, marginalizado, né? Exatamente. Então, o que é que o cordel é? É um meio de possibilidade editorial dos poetas pobres para um público pobre que teve o seu auge, digamos assim, até os anos 60, 70 do século passado. O cordel significava o jornal, significava a novela, significava a cartilha de ABC do sertão brasileiro. Pois é, você trilhou o caminho de Luiz Gonzaga, né? Que ele fala do pagode russo, não é isso? É verdade. Foi mais ou menos isso. Trouxe essa liberdade criativa aí. E por falar em Luiz Gonzaga, muito da música russa tem
base no acordeon. Então, existem muitas canções tradicionais. Ele foi pegar, né? Aquela russas. Eu sonhei que estava em Moscou, Exatamente. dançando pagode russo lá na boate Kossakov. Então, há muitas canções que têm esse lado instrumentalizado com a sanfona e, de certa forma, as relações entre esses dois mundos que parecem tão longe, tão distintos uns dos outros, na verdade, tem muitos pontos em comum, como eu mostrei aqui com o cordel e como a sanfona une Luiz Gonzaga e as canções russas. Você vai lançar? Já lançou? Quando é que será esse lançamento? O lançamento vai ser amanhã, no Pôr do Sol Literário, que acontece na sede da Academia Paraibana de Letras, a partir das 15h30. Eu quero fazer um convite a todos a comparecer. Vai ser um evento com várias comunicações e eu me incluo entre as quais nesse evento do Pôr do Sol Literário. Ok. A gente volta daqui a pouquinho com esse bate-papo bem interessante aqui com Astier Basílio, que é escritor, poeta, jornalista, paraibano e vai voltar para a Rússia nesses próximos dias. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Agora a gente